Bem-vindos! Hoje iremos fazer menção de uma curiosidade da lição 10, a promessa do Espírito, onde, nesse domingo, a Igreja de Cristo comemora o dia do Pentecostes. O que é esse dia? Ian, que aconteceu nesse dia? Porque o cristão comemora esse dia. São coisas que iremos aprender nesse estudo. O que é o dia de Pentecostes? Significado na Bíblia. O Pentecostes foi o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos pela primeira vez. Antes disso, o Pentecostes era uma festa judaica instituída por Deus para celebrar a colheita. O Pentecostes era comemorado 50 dias depois da Páscoa. A festa que chamamos de Pentecostes, 50º dia, em grego, teve início quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito. Na noite de sua partida, Deus orientou que celebrassem a Pesach, Páscoa, passagem em hebraico, marcando suas portas com o sangue do Cordeiro. Assim o anjo passaria e pouparia os filhos primogênitos dos hebreus. Essa foi a primeira Páscoa dos filhos de Israel. Deus ordenou que essa festa se repetisse anualmente, relembrando a saída e libertação de Israel, escravidão no Egito. 50 dias depois do Êxodo, os israelitas chegaram ao Monte Sinai. Ali Deus lhes deu a lei por intermédio de Moisés e ordenou que observassem os seus mandamentos e comemorassem aquele dia também anualmente. Esse foi o primeiro Pentecostes e deveria ser lembrado como o dia da promulgação da lei de Deus. A Páscoa cristã nasceu com a ressurreição de Cristo, o Cordeiro de Deus, que nos liberta da escravidão do pecado. 50 dias depois, aconteceu o dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio de acordo com a promessa de Cristo e deu-nos uma nova lei, não mais escrita em tábuas de pedras, mas em corações humanos. Essa é a comemoração do dia de Pentecostes para os cristãos hoje. O presente do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, narrada em Atos 2, confirmou a realidade da presença, poder e comunhão de Deus com o seu povo. Ele prometeu estar juntos daqueles que creem, e isso acontece através da pessoa do Espírito Santo. 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito de Deus veio habitar nos crentes. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. João capítulo 14, versículos 16 e 17. No Pentecostes houve o cumprimento da promessa de Jesus, que não deixaria seus seguidores sozinhos. João capítulo 15, versículo 26. Além dessa, outras profecias do Antigo Testamento foram cumpridas com a vinda do Espírito Santo. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, Isaías capítulo 44, versículo 3, Ezequiel capítulo 39, versículo 29. Através desse maravilhoso cumprimento, o dia de Pentecostes deu prova inquestionável da verdade das promessas de Deus.
profecias do Antigo e Novo Testamentos, da realidade do Evangelho e da missão de Cristo, o Espírito Santo é quem os faria lembrar das palavras de Cristo e revelaria o significado da sua mensagem. João capítulo 14, versículo 26. Convence aos pecadores do pecado, do juízo e da justiça de Deus. João capítulo 16, versículo 8. Da verdade de Cristo aos corações dos salvos. O Espírito testifica ao nosso coração hoje que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. A descida do Espírito. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 4. As circunstâncias relacionadas ao evento são bastante significativos. Tempo, dia de Pentecostes, início da festa da colheita, simbolizando a inauguração das muitas colheitas que viriam por meio da atuação da palavra da fé e ação do Espírito de Deus. Cristo semeou sua vida na Páscoa e agora a colheita dos frutos viria através do seu Santo Espírito. Estado, união dos cristãos, estavam todos reunidos num só lugar. Apesar das diferenças, os crentes podem estar em acordo no que é essencial, vivendo o amor fraternal. Os cristãos hoje não podem estar todos juntos num só lugar, mas podem ter o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo amor. Efésios capítulo 4, versículo 5, sem preconceitos, partidarismo e divisões. De repente, tempo de Deus. Deus está trabalhando nos corações e agindo em todo o tempo, apesar de não parecer para os espectadores que seja assim. O Espírito de Deus está secretamente atuando vivamente através da palavra de Cristo. Repentinamente, coisas maravilhosas e surpreendentes acontecem. Som do céu, vento muito forte. A semelhança do som com o vento é muito sugestiva nesta ocasião. Provavelmente os discípulos devem ter se lembrado de quando Jesus lhes disse: "O vento sopra onde quer". João capítulo 3, versículo 8. Os que são nascidos de Deus precisam nascer da água, batismo e do Espírito. João capítulo 3, versículo 5. Outras ocorrências do vento que vivifica com o Espírito aparecem em Gênesis e Ezequiel. Deus soprou e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E na visão do vale de ossos secos, vemos outra associação do vento com o Espírito vivificante. Ezequiel, capítulo 37, versículos 9 e 10. Desde o Pentecostes, Deus dá vida à sua igreja por meio do Espírito Santo. Esta ocasião marcou o início de colheita de almas e de uma nova vida transformadora e inspiradora para a igreja. Semelhança de línguas de fogo, o fogo também os lembraria da pregação de João Batista. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. O fogo é poderoso, ele ilumina, purifica, queima
pecados e injustiças, e inflama os corações de paixão para cumprir o propósito de Cristo. Outro símbolo interessante é a semelhança com línguas repartidas. O poder para anunciar o Evangelho não vem de espadas ou estratégias humanas, mas da palavra, do argumento, usada no poder do Espírito, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Homens simples e fragilizados foram fortalecidos para anunciar a palavra da redenção em Jesus da Judéia até os confins da terra. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8. Cheios do Espírito, falaram noutros idiomas. Por ocasião da festa havia muitas pessoas piedosas reunidas no dia de Pentecostes para celebrar a entrega da lei de Deus no Monte Sinai. Eram pessoas vindas de diferentes lugares do mundo e que agora passavam a ouvir a mensagem de Cristo nos seus próprios idiomas. Como isso era possível se eram pessoas analfabetas e letradas? Todos ficaram maravilhados com isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 5 ao 12. Depois da ousada pregação de Pedro, essas pessoas ficaram grandemente impactadas, aflitas pela sua condição e culpa. Pedro apenas apresentou as boas novas de que Cristo pagou o preço por eles e os perdoaria se arrependessem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. O grande resultado foi o arrependimento e batismo de cerca de 3.000 pessoas. O significado do dia de Pentecostes. O Pentecostes foi um marco de transição na história. Este evento não só marcou a vida daquelas pessoas no primeiro século, como também marcou o início da igreja cristã. Ocorreu no dia de Pentecostes, a reforma e reorganização do judaísmo na fé cristã. Milhares de judeus compreenderam a revelação clara e perfeita concedida através da chegada do Espírito do Senhor. Deus concedeu a sua lei perfeita através do Verbo que se tornou carne, Jesus Cristo, e agora confirmava a sua presença através da pessoa do Espírito Santo. Essa chegada cumpriu a promessa do dom do Espírito, feita a todos quanto o Senhor chamar, de todos os povos, línguas e nações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 e 39. A nova aliança, confirmada pelo sangue e pelo Espírito, agora marcava o início do fim. Sem sombras ou figuras, o Espírito Santo agora governaria sobre a Igreja do Senhor. O Pentecostes, no Velho Testamento, Pentecostes é uma palavra grega que significa quinquagésimo, porque acontecia 50 dias depois da Páscoa. Outros nomes que a Bíblia dá ao Pentecostes são Festa das Semanas, porque acontecia 7 semanas depois da Páscoa. 50 dias são 7 semanas. Levítico capítulo 23, versículos 15 e 16. Festa da colheita dos primeiros frutos, porque celebrava o início da colheita desse ano. Números capítulo 28, versículo 26. A festa do Pentecostes servia para agradecer a Deus pela comida que ele providenciava. Acontecia no fim da primeira colheita do ano
e os judeus se juntavam para oferecer uma porção da colheita a Deus. O Pentecostes era uma grande celebração que todos os judeus deviam participar em Jerusalém. O Pentecostes também se tornou uma celebração da lei de Deus. Algumas semanas depois da primeira Páscoa, quando os israelitas saíram do Egito, eles chegaram ao Monte Sinai, onde Deus deu a Moisés os 10 mandamentos e a Torá. É muito significativo a associação entre a origem do Pentecostes no Antigo Testamento, em que a lei de Deus foi promulgada, e em Atos 2, onde a presença de Deus foi concedida, marcando o início da Igreja de Cristo, no tempo de Jesus. Muitos judeus moravam em outros países, mas eles visitavam Jerusalém para celebrar o Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5. Depois que Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa, seus discípulos ficaram em Jerusalém, esperando a chegada do Espírito Santo. No domingo de Pentecostes, pela manhã, o Espírito Santo desceu como um vento forte e línguas de fogo, e os discípulos começaram a falar em outras línguas que não conheciam. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Os judeus de outros países ficaram surpreendidos porque cada um ouvia a língua de seu país. Então Pedro pregou o Evangelho para a multidão e nesse dia 3.000 pessoas se converteram. O que é o batismo no Espírito Santo? O Pentecostes foi a primeira vez que os discípulos receberam o Espírito Santo e pregaram o Evangelho completo. Também marcou o início da expansão da Igreja, que continua até hoje. O Pentecostes no Velho Testamento era um símbolo apontando para o Pentecostes do Novo Testamento. Naquele dia, os discípulos fizeram a primeira grande colheita do Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 40 e 41. Também nesse dia foi anunciado aos judeus a nova lei de Deus, a lei da graça, a da salvação em Jesus. Amém.